Foi um casamento muito bem organizado. Tudo que eu sonhava, eu estava tendo ali. Eu amava fazer comida, cuidar da casa. Eu amava o casamento. Eu vi a mudança dele acontecer aos poucos. O ano que estourou a pandemia, e foi no ano que ele mais me traiu. Ele brigava comigo direto. Nós nos conhecemos na faculdade de Direito, começamos a namorar em 2011. Em fevereiro de 2012, ele me pediu em casamento, nós ficamos noivos. Eu vi que ela era uma menina de igreja, era uma pessoa preocupada assim, com o futuro, então aquilo me atraiu. Ele queria ir para a igreja, mas comigo. Mas ele não ia para a igreja antes. Primeiro ano de casado, não teve problema, né, amor? Não, você foi lembra? perfeito. A gente não teve problema. Não brigava? A gente não brigava, a gente se dava bem. Curtia Eu amava mesmo o fazer, casamento, né? eu amava fazer comida, cuidar da casa. Aí, durante a gestação, eu passei no concurso de papiloscopista nas primeiras fases. E ele também estava aguardando a nomeação do concurso da polícia. O problema começou depois que ele terminou o curso de formação e entrou para começar a trabalhar na polícia. Aquele passou a ser o meu mundo. A rua, corrida, correr atrás de bandido e dar o meu melhor. Eu estava deixando de ser um bom pai, um bom marido. Eu já não olhava para ela. Eu já pensava até em separação. Basicamente porque todo mundo assim, do meu convívio da época já estava no terceiro, quarto casamento, ou estava solteiro, ou então estava segurando o casamento, mas com uma outra vida paralela. Então, era algo assim que para mim aquilo era daquele jeito mesmo. Ele já tinha um vício na pornografia, que era uma coisa que eu não sabia. Aí, conforme o tempo foi passando, ele foi se sentindo mais livre para fazer tudo que dava na telha. Foi quando eu finalmente resolvi trair ela. E para mim, na minha cabeça, era isso mesmo. Eu era salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Era essa a minha filosofia, que era o que eu vivia, o que eu aprendi. E ele estava assim, tão irritado, tão nervoso, tão bruto. Aí ele foi dormir me dando uma patada, falando não sei o que lá para mim e foi deitar. E eu fiquei assim, eu falei, gente, não tem lógica isso. Tem alguma coisa. E eu não vou dormir. Eu vou descobrir o que é. Peguei o celular dele, ele estava bêbado, ele dormiu, apagou. Eu peguei o celular dele e revirei, encontrei uma foto de uma pessoa na lixeira. No outro dia, eu entrei em contato com essa pessoa pelo Instagram dele. Aí eu fingi que era ele e falei com ela. E nessa conversa foi que eu descobri tudo. Já tinha quase um ano que estava tendo esse relacionamento paralelo. Não só com essa mulher, mas com outras mulheres. Quando a Daniela me ligou, eu estava trabalhando, estava numa cena de crime, não podia sair daquele lugar, não tinha o que fazer. Então ela me ligou, falou que já tinha descoberto tudo e logo depois já me mandou um dossiê com prints, fotos e tudo mais, algo que não tinha como negar. Aquilo ali foi algo avassalador e eu estava ali de serviço, armado. Então eu peguei e pensando em me matar. Então eu fui para uma área de mata e pensando seriamente, sabe? E aí faltava, e até que o policial que estava trabalhando comigo pegou minha arma. Ele chegou em mim e pegou minha arma, porque ele ficou preocupado, porque ele viu minha situação. E eu deixei ele ficar, porque ele não estava bem. Se eu forçar ele a ir, ele vai se matar. Quando tudo isso aconteceu, eu vi que eu não conhecia a Deus. Eu vi que a minha ideia de Deus era algo totalmente superficial. Então, eu comecei a ler a Bíblia. Eu peguei a Bíblia e comecei a ler. Foi quando a gente viu que a denominação que a gente estava indo... Estava ensinando errado. Estava ensinando errado. Eu que não entendia nada, assim, não conhecia a palavra, lendo ela, eu vi que estava totalmente errada aquela visão. Então, quando eu descobri isso, eu fui, conversei, comentei com ela. Aí foi quando ele sugeriu que a gente visse o filme do Bispo. Quando eu vi o filme, eu vi assim, a história do Bispo. Eu não sabia da trajetória da igreja, como que a igreja começou. Eu vi um compromisso com as almas, um temor, um respeito com Deus.
Aí eu falei, a gente podia ir na Universal. Eu estava precisando de algo de Deus, eu precisava de um socorro de Deus, de algo diferente. Então, justamente, veio a Fogueira Santa da diferença. Foi algo assim, o próprio nome foi algo especial para mim, parecia que estava falando para mim aquilo ali. Eu, particularmente, eu via naquela oportunidade de deixar ali no altar aquilo que eu não conseguia tirar de mim, aquela natureza. Eu queria fazer algo diferente. Eu vi os testemunhos da Fogueira Santa. Eu lembro que eu vi um testemunho que mexeu muito comigo. Aí um dia eu tava olhando assim para a aliança, eu falei, você quer saber? Eu vou dar essa aliança aqui. Porque aquilo que eu mais me orgulhava foi o que mais me decepcionou. E eu queria entregar aquilo para Deus, para que Ele fizesse algo real na minha vida, que não fosse só que parecia legal, mas que fosse algo diferente mesmo, sabe? Que Ele fizesse tudo diferente na minha vida. E não bastava eu entregar tudo que eu tinha de valor, de joias. Então falei, Senhor, eu vou casar com o Senhor nesse dia. E a gente pegou e estava nesse espírito, a gente começou a orar por essa Fogueira Santa e a gente começou a empenhar mesmo assim, a nossa força naquilo. E eu queria muito, muito mesmo receber o Espírito Santo. Eu precisava, assim, ardentemente de uma mudança na minha vida. O bispo chamou para quem quisesse batizar, aí ele quis batizar e eu também. Eu falei, olha, eu quero começar de novo. Entreguei minha vida, entreguei meu casamento, entreguei minha família. Eu falei, Senhor, eu quero tudo novo. Teve um momento que o bispo foi e chamou para ir lá para frente quem estava querendo uma mudança de vida, quem precisava ser transformado e não conseguia. Então eu falei, é eu porque eu não consigo. E eu participando daquela oração, e aí algo veio assim muito forte. Foi muito forte, algo assim que eu não consigo explicar. E eu comecei a sentir uma alegria, uma paz ao mesmo tempo. Era algo tão forte, tão forte, tão forte que eu nunca tinha sentido na minha vida aqui. E aí, de repente, aquela voz que veio e falou, só eu vou te ajudar. Aí, quando falou isso, acabou. Aí, minha vida daquele dia em diante foi outra. Mudei totalmente, eu não sei explicar como. Dia 12 de dezembro é o dia do nosso casamento. Eu já falei pra ela, olha, gente, nossa data de casamento agora é dia 12. Eu já falei pra ela o quanto eu sou apaixonado por ela. Hoje eu nunca fui, nem na época do namoro, assim, toda aquela dedicação que eu tinha, aquela admiração, aquela vontade de estar com ela, hoje é muito maior. Eu pensava que na melhor das hipóteses, Deus ia cuidar de mim, dos meus filhos, ia me dar paz, ia me ajudar a superar, mas eu nunca imaginei que Ele fosse transformar o meu marido, que Ele fosse me dar o que nós temos hoje em casa. A partir do momento que houve esse casamento real com Deus, que nós dois nos casamos com Deus e passamos a ter esse cordão de 3 dobras realmente funcionando na nossa vida, aí tudo mudou. A qualidade assim, que eu mais admiro nele é que hoje ele me ama a Deus mais do que a mim. O mais importante na minha vida hoje, na minha família, é o Espírito Santo, porque Ele que norteia tudo. Hoje nós vivemos um casamento que eu não sabia que era possível. É uma lua de mel que a gente vive, que eu nunca vivi na vida. É algo totalmente diferente. Os nossos filhos, a nossa comunhão em nossa casa, é algo diferente. É algo inexplicável. Qualquer sacrifício que a gente faça não chega perto do que Deus faz. É o que Ele já fez e continua fazendo.